Bom, boa tarde a todos. Na última aula, a gente tratou de uma construção bem explícita para cadeias de Markov em tempo contínuo. Essa construção, ela, além de ser bem explícita, ela tem uma vantagem que ela está sugerindo imediatamente uma forma de fazer uma simulação desse processo ao longo do tempo, né? Se você quer fazer uma simulação dinâmica, né? Não só da distribuição em um tempo fixo, mas ao longo do tempo, né? Quer fazer uma evolução, tá? E essa discussão vai aparecer aqui de novo, mas a gente já gastou 2 aulas praticamente comentando, então acho que já deve estar suficientemente amadurecida. Então, o meu plano para hoje é explorar um pouquinho o significado daquela condição que a gente tinha para que a construção funcione, olhar alguns exemplos, né? Acho que na aula passada vocês já perguntaram por exemplos. Bom, hoje vamos começar a olhar alguns exemplos, né? E depois a gente quer falar um pouco sobre como calcular as probabilidades de transição, tá? Isso aqui provavelmente vai ficar mais para a próxima aula, tá? Depois que a gente tiver feito isso, o próximo plano seria discutir a distribuição estacionária, convergência ao longo do tempo, né? Se você começa com uma distribuição no tempo zero, o que acontece quando t vai para infinito, tá? E recorrência e transiência. Acho que aqui ficou faltando, assim. Enfim. Então, vamos recordar a notação da última aula, né? A gente está, como sempre, o nosso S, estamos usando essa notação, finito ou enumerável, tá? Caso finito, de certa forma, já vimos totalmente, porque o caso finito sempre é daquele estilo que a gente chamou de cadeia uniforme, né? Mas vamos pensar no finito e no infinito também, tá? Então, a gente havia fixado essa notação, Q de IJ, se I for distinto de J, 2 estados, vai ser a taxa com que o processo passa de I para J. Tá? A taxa. E lambda I vai ser a soma dos Q e J, você varia J diferente de I. Ou seja, lambda I é a taxa com que você sai do estado I, se você tiver I, a taxa com que o processo sai de I. Tá? E, então, nós estamos assumindo que lambda I é positivo e finito para todo I. Senão, lambda I igual a 0 significa que o estado I é absolvente, você não vai sair mais. Então, não quero construir o processo começando nele, porque não tem graça, né? E lambda I infinito é um pouco estranho, né? Transições instantâneas. Então, vamos supor que a gente está na coisa mais normal, né? E nós introduzimos na última aula a noção da cadeia imersa, que a gente chamou, né? E que denotamos por esse ZN, mas a gente colocou um til só para não fazer confusão com outra cadeia discreta que aparecia, né? E ela tem essa matriz de transições. É o QIJ dividido pelo lambda I. Se I for diferente de J, na diagonal é 0. Ou seja, é uma cadeia que está sempre saltando. É uma cadeia a tempo discreto que sempre salta. Por quê? Ela é a cadeia que descreve por onde o processo vai passando, quando ele troca. Então, ela tem que ser assim, né? Então, é a que dá a estrutura espacial do meu processo, sem dizer quanto tempo ele fica naquele estado, só diz por onde ele vai passando. Então, se refere a isso, né? Uma cadeia. Então, a construção do processo, ao qual a gente dedicou basicamente 2 aulas, né? Foi feita usando o seguinte, uma coisa bastante concreta, né? Bastante simples, assim, até. Pegamos uma sequência de variáveis I e D exponenciais,
com média 1, né, padrão. Como a exponencial é uma família de escala, basta você simular aquela que tem média 1, e você quiser qualquer outra coisa, você multiplica pelo fator correspondente. Então, eu tinha essa sequência de variáveis I e D, e azetil, a cadeia imersa, essas duas coisas independentes. Então, eu tenho aqui duas sequências de variáveis, e são todas independentes. Tá? Quer dizer, na prática, você nunca faz uma sequência infinita, você tem um pedaço finito que você está olhando, mas, teoricamente, é bom pensar assim, eu tenho uma sequência de variáveis I e D exponenciais, e uma outra sequência, zetil 0, zetil 1, etc., que é a minha cadeia imersa. Tá bom? E, então, o meu processo vai começar do zetil 0. Tá? X0 é o zetil 0, é a minha condição inicial. Tá bom? E o tempo que ele vai ficar, quando ele estiver num certo estado, ele vai ficar um tempo nesse estado que tem que ser uma exponencial com a taxa lambda daquele estado. Então, o tempo que ele, para o késimo, entre o k menos 1, vamos dizer, pensa aqui, tal linha 1, k igual a 1, o tempo do primeiro salto, né, vai ser uma exponencial de taxa lambda de zetil 0, porque é o estado onde eu estou. Então, para eu simular esse tal linha 1, né, que seria o tempo do primeiro salto, eu vou pegar 1 sobre lambda de zetil 0, vou multiplicar pelo tal que eu tenho aqui a meu dispor, que seria o tal 1, k igual a 1, e esse vai ser o tempo que o meu processo vai saltar, tá? Então, essa construção bem explícita, o tempo que ele vai saltar. Tá? E, em geral, ela vai estar no zetil n nisso aqui, que ela já fez o nésimo salto, mas não fez o salto n mais 1. Né? Essas somas desses taus, assim, reescalados, conforme onde eu estou passando, né? É o intervalo entre dois saltos. Né? Então, essa definição, conforme foi essa construção que a gente fez nas últimas duas aulas, né? Essa definição vai estar bem colocada, né? Sempre que esses intervalos aqui cobrirem todo o eixo do tempo, ou todo t maior ou igual a 0. Isso significa, simplesmente, que essas variáveis aqui, que estou chamando aqui de Sn, pedindo desculpa por usar um S com outro significado, mas como tem um índice aqui, acho que não atrapalha. Um Sn, que vai ser o tempo do nésimo salto. Tá? Então, eu preciso que esse Sn vá para infinito, né, para que esses S1, S2, etc., me permitam cobrir todo o eixo dos tempos positivos. Né? Eu tenho 0 até S1, S2, etc. Em cada um desses pedaços, entre SI e SI mais 1, né, aberto aqui no final, eu vou estar no estado zetil n. Tá? Então, essa é a condição que eu tinha natural para que a minha construção faça sentido. Né? Uma condição probabilística super natural para essa construção. Tá bom? Então, se eu tiver uma probabilidade positiva do S infinito ser finito, né, significa que eu vou ter aquilo que nós vamos chamar de uma explosão. Eu vou ter infinitos saltos num tempo finito. Então, a primeira coisa que a gente quer olhar, já comentamos sobre isso, mas quero olhar de forma mais concreta, é uma condição necessária e suficiente para que não aconteça. Ou seja, que a probabilidade que o S infinito, que seria o limite dessas coisas, seja finito, seja 0. Né? Porque os Sn são crescentes, então, obviamente, tem o S infinito. Né? Mas ele poderia ser finito, o que é um problema. Né? Então, a gente quer uma condição necessária e suficiente. Nós vimos uma condição suficiente na última aula, bem simples,
né? É se os lambdas forem limitados, né? Porque se os lambdas são limitados, eu posso sempre pensar em tempos de um processo de Poisson com a taxa lambda barra. Né? Os meus controlar por isso, então não tinha problema. O tempo do n-ésimo salto é maior ou igual que o tempo do n-ésimo salto de um Poisson lambda barra, né? Porque eu pego um Poisson lambda barra, às vezes salta, às vezes não salta, né? Eu tenho que usar aquela moeda para saber se realmente tem que saltar ou não, dependendo de onde que eu esteja. Isso foi algo que nós discutimos em umas 2 aulas atrás, eu acredito. Tá? Mas eu gostaria de olhar essa condição porque ela é importante e probabilisticamente ela é interessante. Então, eu vou falar aqui de uma proposiçãozinha que não tem muito a ver com você pode pensar que é uma proposição, algo que se refere a, sei lá, domínio da probabilidade apenas, cálculo das probabilidades, 1 ou 2, mas ela é extremamente importante aqui e é uma propriedade interessante. É o seguinte, se você pegar variáveis aleatórias independentes exponenciais, então, lambda n aqui não necessariamente é esse lambda n que eu falei antes, aqui é uma proposição, é uma coisa abstrata. Sejam essas variáveis independentes exponenciais, os parâmetros quaisquer, né? Lambda n, ou seja, o valor esperado do tal n é 1 sobre lambda n, né? Lambda n é a taxa, tá? Então, o que acontece quando você soma variáveis independentes exponenciais, uma série? Tem 2 possibilidades. A probabilidade de ser finita é 0 ou 1 sempre. Não tem meio termo. Tá? Se você somar uma sequência de variáveis independentes, de fato, não precisaria ser, para essa parte aqui, não precisam ser exponenciais. Se somar essas variáveis independentes, a probabilidade de ser finita vai ser 0 ou vai ser 1. Nunca vai dar meio, 1 terço, qualquer outra coisa. Tá? O porquê disso, eu não vou provar isso aqui agora, mas para você entender o porquê. Por que isso acontece? Isso é um fato importante, é bom entender o porquê. Né? Deixa eu, talvez, explicar aqui um pouquinho. Né? Então, se você está fazendo interessado em saber se uma série converge, né? Não importa que é variáveis aleatórias aqui. 1 até n. Você quer saber se o limite disso aqui é finito ou não. No caso aqui, tudo é maior ou igual a 0, então tem o limite, né? Porque estou somando números maiores ou iguais a 0, então tem o limite. Mas podia ser mais complicado não ter. Para nós aqui interessa esse caso. Tá? Você quer saber se o limite disso aqui é finito ou não. Olha, você pensa assim, eu pego e troco os primeiros 100 números. Troco esses. Não vai alterar essa questão de convergir ou não, né? Não altera, porque eu tenho uma série, se eu troco o começo da série, quanto eu quiser, posso trocar 10 milhões de termos, não vai alterar se a série converge ou não. Porque saber se a série converge ou não significa ver o que acontece com a sequência das somas parciais. E quando eu faço saber se a sequência das somas parciais é uma sequência de Cauchy em R, não vai, vão sumir esses termos, né? Porque saber qual o limite, é claro que importa, né? Porque se apareceu um 300 lá no começo, esse 300 pode estar contribuindo para o limite. Mas não saber se converge ou não. Então, a convergência ou não depende do começo da sequência, onde começo quer dizer qualquer pedaço. Isso significa que vai ser uma variável independente de todas essas aqui. Mas, em vez de 100, você pode botar qualquer número. Então, vai ser uma variável independente de tal 1 até tal n, qualquer que seja o n. Devido a isso, por um argumento de teoria da medida, você obtém que esse evento ele é independente dele mesmo.
um evento que é independente de si mesmo, de si próprio, ele tem que ter probabilidade 0 ou 1, né? Porque se você tiver um evento independente dele mesmo, né? Significa que P de A interseção A é igual a P de A vezes P de A, né? Isso significa que ele é independente dele mesmo. Mas, ora, isso aqui é P de A, né? Porque A entre A é A. Então, P de A tem que ser um número que satisfaz isso aqui. X é igual a x ao quadrado. Mas x entre 0 e 1 só tem duas opções aqui, né? Bom, só tem duas opções, o 0 e o 1. Né? Então, por esse motivo que vale esse primeiro fato. Tá? Mas não é o que nos interessa mais. Só estou comentando aqui, caso você... por que vale isso, né? E a coisa importante é que, então, essa probabilidade que vai ser 0 ou 1 sempre, ela vai ser 1 se só se a soma das médias for finita. Então, dá um critério super simples. Uma sequência de variáveis independentes exponenciais, ela vai ser finita, a soma, né? A soma da série, se só se a soma dos valores esperados for finito. Tá? Então, isso não é um critério simples. Nota que essa parte aqui é trivial. Vale sempre. Trivial quer dizer vale sempre, para qualquer variável. Não precisa ser exponencial. Se o valor esperado é finito, a variável tem que ser finita. Probabilidade 1. A outra parte, a outra implicação é que não é um fato geral para quaisquer variáveis. Né? Você pode ter uma variável finita, porém o valor esperado é infinito. Né? Você está cansado de saber. Aqui o exemplo mais comum que você usa é a Cauchy, né? Que não é positiva, mas não importa. Isso é um fato geral. Mas para somas de variáveis exponenciais, isso é verdade. Tá? Então, eu não vou demonstrar agora, eu vou colocar. Esse é um fato de probabilidade. Eu vou colocar em notas adicionais ou um exercício, tá? Então, eu não coloquei ainda lá no AVA, mas vou colocar depois, tá bom? Mas essa outra parte é geral, tá bom? Então, por enquanto, a gente só grava esse fato, que uma condição que a gente lembra, essas nossas variáveis são assim. As que eu estou interessado são essas. Agora, você imagina essas variáveis, se você, o zetil, aqui está errado, aqui devia ser til, né? Faltou um til aqui. Se os zetil fossem fixados, você tem os taus e tem os zetils. Agora, você imagina que você fixa os zetils. Então, eles são números, são elementos de S. S, para nós, é um conjunto que a gente está pensando, 0, 1, 2, etc. Mas podia não ser. Né? Eles são... Então, os lambdas de zetil são números maiores ou iguais a zero. Né? Então, eles estão... Se eu condiciono no zetil, se eu fixo o zetil, eu tenho variáveis independentes exponenciais com certos parâmetros. Né? Porque é importante que o tal e o zetil são independentes. Os taus e os zetil são independentes. Então, condicionar em zetil é simplesmente fixar esses números. Ele não afeta a distribuição do tal. Só afeta a distribuição nesse sentido, que está multiplicando. Mas essa variável aqui, condicionado em zetil, é simplesmente a exponencial com média 1 sobre lambda de zk. Então, se você imagina que você condicionou no zetil, né, e você quer que a soma seja finita, a probabilidade da soma ser finita ser zero, né, você cai nessa condição aqui, porque essas são as médias. O valor esperado condicionado no zetil. O valor esperado condicionado no zetil, né, ficar finito, vai ter probabilidade zero,
a probabilidade dele ser finito vai ser zero se isso aqui tiver uma probabilidade zero de ser finito. Isso aqui é algo que é uma probabilidade calculada em cima da cadeia imersa. Porém, entra a função lambda, que eram as taxas com que você fica em cada estado. Então, se você tiver essa propriedade, a coisa está bem definida, né? Porque você não vai ter explosões, se você tiver essa propriedade. Então, na outra aula, a gente estava comentando o caso que os lambdas eram limitados, era trivial, mas não precisa ser limitado, né? Basta que você tenha essa propriedade. E você vê que essa propriedade, ela está longe de exigir que os lambdas sejam limitados, porque pode acontecer que a sua cadeia Z-etil fique retornando ao mesmo estado, ela seja recorrente, ela fique retornando. Se ela ficar retornando, vai aparecer o mesmo valor infinitas vezes na sua série. Então, a série vai divergir, porque vai aparecer o mesmo valor infinitas vezes, a série diverge, tá? Um valor fixo, positivo, infinitas vezes. Então, é um critério interessante, tá? Então, dá uma condição para que a coisa não vai ter explosões se você tiver isso. Então, é uma condição que não envolve apenas a cadeia imersa, porque a função lambda está ali, lambda de Z-etil. Bom? Então, vamos ver alguns exemplos que a gente vai querer usar, né, os exemplos que aparecem nas aplicações e etc. Primeiro, vamos olhar o exemplo mais simples, mais simples, vamos dizer, que são as cadeias saindo fora do caso finito, né? O finito a gente já falou, mas a gente vai voltar ao caso finito para poder calcular a coisa. A gente só falou da construção, né? Que eu achei era importante, primeiro, falar de uma construção para que ela ficasse bem claro o que faz esse processo. Se a gente fica só olhando equações diferenciais, etc., a gente perde um pouquinho a noção do que é a dinâmica, né? Dado que, assim, eu espero que fique mais claro. Então, vamos supor que eu estou olhando esse exemplo aqui, chamado processo de nascimento ou cadeias de nascimento. A gente já falou das cadeias de nascimento, cadeia de nascimento e morte. É a mesma coisa, só que eu estou olhando em tempo contínuo. Às vezes chamam processo, às vezes chamam cadeias, tá? Não importa. Bom, então esse processo vai ser o seguinte: se eu estou no I, eu só posso passar para o I mais 1. Não tem nenhum outro J diferente de I para o qual o meu processo possa passar em o primeiro salto, tá? Então, daí o nome, cadeia de nascimento, né? Porque eu só vou para frente como o caso do Poisson, como o caso das cadeias a tempo discreto, tá? Então, nesse caso, como só tem um J, o lambda I, notação que a gente usou, né, que eu às vezes estou colocando em parênteses, é o mesmo beta I. Beta é a taxa com que tem um nascimento, porque você está imaginando que tem uma população e a população aumenta. De I passa para I mais 1, uma população de bactérias, o que for, né? E essa taxa é um beta que depende do I de forma muito geral. Aqui, beta I é um número maior que zero, maior ou igual a zero. Só interessa se for positivo. Mas pode ser que ele seja positivo e lá pelas tantas seja zero. Aí a sua cadeia vai ficar restrita. A gente vai ver exemplos, tá? Então, eu estou imaginando, o meu S eu falei que era assim, mas é natural você supor, nesse exemplo, que o beta 0 é 0, né? Que não tem uma geração espontânea. Tem zero indivíduos, de repente apareceu 1. Vamos supor que isso não acontece. Então, é mais natural, quando você fala de processos de nascimentos, pegar logo o S como sendo 1, 2, 3, etc. É uma questão de notação apenas, tá bom? Então, nesse exemplo, a nossa cadeia imersa, ela é determinística. Eu vou dando um passo para a direita sempre. Se eu comecei no 3, no tempo 4, no tempo 1 eu estou no 4, no tempo 2 eu estou no 5, etc, etc. Né, para a cadeia imersa. Ela é determinística, como o caso do Poisson.
Né? E a nossa condição para a explosão, agora meus tempos são realmente exponenciais, né? Porque eu estou sempre, eu sei exatamente onde está a minha cadeia acetil, isso aqui é determinístico. Então, essa probabilidade aqui nem preciso colocar, porque se eu der a condição inicial, então isso aqui é o Z era o I mais N, Z2N, né? Cada vez eu dou um passo para a direita. Então, a condição para não explosão fica simplesmente que a soma dos 1 sobre beta fique infinito. Tá? Quer dizer, porque se o beta I vai crescendo muito rapidamente, né, como a gente viu, então eu posso ter infinitos saltos num tempo finito. Então, vamos olhar um exemplo que se encaixa nisso e que ele é um exemplo clássico importante e dá para a gente olhar de uma maneira particular, que não vai servir para todos os casos que eu falei que eu vou querer olhar de modo analítico. Tá? Esse processo se chama processo de Yule, né? O nome dado a quem mexeu com ele inicialmente. Tá? Então, nesse processo, o seu beta I é simplesmente um beta constante vezes I. Então, ele tem um único parâmetro, que é beta. Então, é o beta vezes I. O que significa isso? A gente sabe disso já, pelo que nós falamos antes do ramificação, sei lá. Então, você imagina o seguinte, que você tem uma população de bactérias que se reproduzem com taxa beta, onde reproduzir significa que ela era uma e ficou duas. Estou tomando essa definição. Né? Significa, é como se você tivesse partículas que, depois de um tempo exponencial de taxa beta, se dividem em duas. E cada uma segue a sua vida, e depois de um tempo, elas agem independentemente, depois de um tempo exponencial beta, se divide em duas, cada uma. Mas elas agem independentemente. Então, elas nunca vão se dividir ao mesmo tempo, porque duas exponenciais independentes não acontecem ao mesmo tempo. Tá? Então, e a taxa com que uma delas aconteça é simplesmente a soma das taxas. Isso a gente viu. Se a gente somar não. Se eu tiver vários exponenciais e pegar o mínimo, a taxa é a soma das taxas. Né? É uma exponencial com a soma. Então, daí esse I vezes beta. Tá? Então, você imagina, seu processo é simplesmente uma coisa simples assim. Né? Você começou aqui, vamos dizer, com uma bactéria, né, vamos dizer, começou com uma, depois de um tempo exponencial de taxa beta, ela se dividiu em duas. Meu desenho é péssimo, não consigo fazer. Tá, agora aqui você tem duas nesse momento. Ops, tá, agora ficou. Deixa eu ver se tem horas que fica muito sensível, ele escreve de longe. Tá? Então, vamos dizer que eu ponho aqui assim, aqui. Não era isso que eu queria. Esquece. Bom, nesse momento aqui, eu estou longe da tela da mesa e ele está escrevendo. Não sei, esse é um negócio que eu ainda não descobri. Bom, eu estou a 10 centímetros de distância. Vamos ver se agora ainda está assim. Bom, enfim. Quando isso acontece, eu não sei muito o que fazer. Deve ter algum controle que eu tenho que mexer aqui. Vamos tentar ver se... ainda está muito estranho.
Desculpe, mas é preciso ter um pouquinho de paciência quando isso acontece. Bom. Não consigo entender o motivo. Bom, então, vamos ver se eu consigo fazer assim aqui. Então, acho que foi isso. Vamos ver se agora ele... Não, não estou entendendo. Enfim, deixa eu... Esquece esse desenho, porque não estou conseguindo controlar essa caneta. Ela está muito longe. Bom, então vamos falar e depois, se eu conseguir... Então, eu começo com uma bactéria, depois de um tempo exponencial beta, eu vou ter duas. Ela se dividiu em duas, tá? Cada uma dessas duas age independentemente e faz a mesma coisa. Cada uma delas, depois de um tempo exponencial com taxa beta, se divide em duas. Como elas são duas e eu tenho dois tempos exponenciais independentes, com a taxa que é a soma beta mais beta, uma vai acontecer a primeira, tá? Porque o mínimo de duas exponenciais de taxa lambda 1 e lambda 2 é uma exponencial de taxa lambda 1 mais lambda 2. Aí ela vai passar de 2 para 3. Aí eu tenho 3, e agora elas estão fazendo a mesma coisa. Então, eu tenho 3 exponenciais, o mínimo vai ter uma exponencial de taxa 3 vezes beta. E aí vai passar para 4, e so on. Tá? Então, é uma coisa bem simples. É uma coisa bem simples. Bom, aqui... É bem simples, tá? Com essa taxa, I vezes beta, a minha cadeia passa de I para o I mais 1, tá? Então, o meu processo é bem definido, modo muito simples. Não tem nenhum problema de... E é um caso importante, tá? Então, tá claro qual é a definição do processo? Tá? Eu posso simplesmente construir de modo muito simples. Eu tenho essas minhas exponenciais, e cada vez que uma delas tocar, né, só que eu tenho que multiplicar todas por 1 sobre beta, eu vou dividindo, se eu tiver I partículas, né, então, cada uma delas quer se dividir em duas com taxa beta. Então, a primeira divisão vai acontecer com taxa I vezes beta, que vai ser o mínimo desses tempos. Tá bom? Então, isso é o chamado processo de Yule. E é claro que ele não tem explosões, porque aqui tem alguma coisa estranha, deixa eu ver. Não tem explosões, porque é I vezes beta. Então, 1 sobre a série 1 sobre I é divergente, então não tem explosões. Né? A taxa não é limitada, mas não tem explosões, por causa disso aqui. Tá? Isso aqui vai ser sempre I, se eu começar, vai ser sempre, se eu comecei com I, vai ser sempre I mais N, né? Vezes beta. Tá claro isso, gente? Esse exemplo é um exemplo importante. Então, eu gostaria, se ficou confuso, que a gente esclarecesse antes de continuar. Tá claro o significado aqui? Acho que sim, professora. O desenho era tipo uma árvorezinha, né? Uma árvorezinha. Só que a minha mesa está reagindo muito a uma distância de 10 centímetros, ela já está escrevendo. Aí eu não sei, deve ter um comando simples que acaba com isso, mas eu não consegui descobrir, tá? Talvez tenha que calibrar. Talvez tenha algum mecanismo para calibrar. Não, porque depois ela para, eu não sei o que é. Agora eu fiz para ela não escrever, então ela não está escrevendo.
Eu não sei bem o que é, não sei ainda, eu não consegui descobrir, eu já pensei, mas então eu não consegui descobrir o motivo, fico É uma mesa curiosa. digitalizadora? É, Ah, tá. Eu não tenho, não sei. e ela, agora eu fiz para não escrever, então agora não está escrevendo. Agora ele não está, agora ele está normal. Eu fico aqui um tempo beta, e aí se divide em duas. Tá bom? Aí eu tenho duas. Né? Então, eu tenho duas exponenciais correndo aqui. Vai ter uma que vai acontecer primeiro. Aí, nessa que acontecer primeiro, o cara se divide em duas. Né? Essa arvorezinha que você está falando. Aí, cada uma delas tem a sua exponencial. Então, eu tenho três. Sei lá qual que vai acontecer primeiro. Porque aconteceu esse aqui, né? Essa aqui, esse tempo que está sobrando, continua sendo exponencial, né? Como a gente sabe, não tem memória. Então, eu tenho três exponenciais, aquela que tocar primeiro tem uma taxa, do mínimo acontecer, tem a taxa beta vezes 3. Aí vai acontecer alguma delas, sei lá, pode ser essa aqui, né? Então, vai passar para 4. Eu vou ter 4 correndo, e a que acontecer primeiro vai ser a primeira divisão da minha, primeira, sei lá, crescimento da minha população. Você pode pensar que são bactérias que estão se multiplicando de uma forma muito simples, né? Isso aqui, obviamente, só faz sentido pensar numa coisa para biologia quando você está no início de um processo de crescimento, né? Porque qualquer outra coisa depois tem uma competição pelo espaço, tem alguma coisa que tem a ver com os nutrientes, mas se você está olhando no começo, essas coisas fazem sentido, que no começo bastante independentes, tá? Mas tem outras aplicações que não têm a ver com biologia. Tá? Então, o processo de Euler é simplesmente esse, onde você vai sempre ter essas exponenciais beta e vai se dividir em duas, tá bom? Então, esse caso é muito especial e a gente pode calcular as coisas muito diretamente. Então, o que eu quero fazer agora é calcular P de T. Lembra, a gente viu, bom, a gente não falou como se calcula P de T, exceto no caso do Poisson. Né? E mais em algum, talvez, em algum deles a gente falou, mas a gente não fez um cálculo de P de T, porque eu optei por primeiro falar na construção probabilística de todo o processo e depois falar nessas equações diferenciais. Tá? Mas eu quero ver que nesse caso dá para a gente calcular P de T muito facilmente. Tá? E é interessante por si fazer esse exemplo. Então, isso aqui eu estou interessado em saber qual a probabilidade de eu ter J partículas no tempo T, começando quando eu começo com uma. Né? Então, é a probabilidade de transição de 1 para J em um tempo T. Quero calcular isso aqui. E aqui está dando a resposta. Está dizendo que o número de partículas no tempo T vai ser uma geométrica. Uma geométrica com esse parâmetro. É o que está dito aqui. Eu não provei ainda, mas é o que está dito aqui. Tá? Se eu começar com uma partícula, ou uma bactéria, sei lá, no tempo 0, no tempo T eu vou ter um número geométrico delas, e esse vai ser uma geométrica, quer dizer, um número de lançamentos até o primeiro sucesso, onde a probabilidade de sucesso é I na menos beta T. Então, quanto maior o beta, menor esse número, né? O T está fixo. Quanto maior o beta, menor esse número. Se é menor a probabilidade de sucesso, é maior o número de lançamentos até o primeiro sucesso, né? É razoável. Né? Certo? Se eu aumento o beta, o meu processo cresce muito mais rapidamente. Então, a probabilidade de eu ter, em algum sentido, a minha variável aleatória passa a ser maior. Mas eu não quero dizer exatamente o que significa maior para duas variáveis aleatórias nesse momento. Tá bom? Então, é o que está dito aqui, que é uma geométrica. Se eu começar com uma bactéria, no tempo T, eu tenho um número geométrico, minha variável é uma geométrica, né?
Porque nesse processo não tem mortes. A bactéria está sempre viva, né? Então, sempre tem pelo menos uma, nunca vai para o zero. É um processo de nascimento, não tem o zero, tá? Nesse caso. É isso, é geométrica. E eu quero ver como provar isso de uma forma... dá para fazer isso de várias maneiras, mas eu quero fazer de uma maneira que é peculiar desse exemplo, né? Porque ela é instrutiva per se. Tá? Então, aqui eu quero lembrar uma coisa que eu espero que vocês tenham feito em algum momento da vida num curso de cálculo das probabilidades. Se não fizeram, eu recomendo que façam como exercício. Tá? É o seguinte, vamos supor que você tem N variáveis I e D exponenciais. Tem a mesma distribuição, exponencial com taxa beta. Aí você pega essas variáveis e coloca de modo ordenado, de menor a maior, chamadas estatísticas de ordem. Né? Então, como elas são todas diferentes, né, você tem N fatorial permutações, e tem uma que vai dar de menor a maior. Mas todas elas têm a mesma distribuição, porque essas variáveis são todas I e D. Né? Então, é razoável ser bastante simples de você calcular a densidade da estatística de ordem. A gente outro dia falou, quando nós falamos no Poisson, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, eu quero olhar as estatísticas de ordem, são exponenciais. Então, tem o mínimo, depois tem o segundo menor, o terceiro menor, etc, etc. Então, eu tenho essa propriedade fantástica aqui, que tem a ver com a perda de memória da exponencial. Deixa eu ver algo aqui que me permita... Não, essa propriedade... Propriedade extremamente importante. Então, aqui é o primeiro mínimo, é o mínimo de todos. Aqui é a diferença entre a segunda menor e a primeira menor. Aqui tem a diferença entre a terceira menor e a segunda menor, e assim sucessivamente. O que acontece? A gente já sabe que o mínimo tem uma distribuição exponencial com parâmetro n vezes beta. Aqui está dizendo que a diferença entre a segunda menor e a primeira, e a menor de todas, é uma exponencial de n menos 1 vezes beta. Certo? Entre a terceira e a segunda, uma exponencial de n menos 2 vezes beta. Até que você chegar na última, é uma exponencial beta. Intuitivamente, você pode pensar assim, tem a mínima, aí eu tiro a mínima do jogo e eu fico com n menos 1. Então, o novo mínimo, aí eu começo a olhar a partir desse momento. O novo mínimo, eu tenho n menos 1, então é n menos 1 beta. Aí eu tiro a segunda do jogo e começo a olhar a partir desse momento. Eu tenho n menos 2, etc, etc. Então, você tem isso aqui. Então, elas são variáveis independentes e tem essas distribuições bem especificadas aqui. É n beta, n menos 1, etc. Como que você demonstra isso? É um exercício muito simples, porque você pode calcular a densidade conjunta, né? Você deve ter visto em cálculo das probabilidades 2. Como é que... eu escrevi x e era y. Bom, enfim. Como que você olha a densidade conjunta da estatística de ordem de variáveis aleatórias I e D, que tem uma densidade. É mais ou menos a mesma coisa que a gente já falou quando nós falamos lá da uniforme. Tá? Então, YN tem uma densidade que você pode... conjunta, que você pode escrever, porque elas são exponenciais independentes. Você, tendo a densidade conjunta do vetor YN, esse aqui é muito simples, porque você dividiu em n fatorial pedaços, e todos eles têm a mesma cara, né? Então, ela simplesmente vai ficar aquele valor que tinha
mas que restrito ao delta N, que a gente chamou outro dia, que eram as coisas ordenadas. Bom, isso fica como exercício, caso você nunca tenha feito. Achar a densidade conjunta. Uma vez que você achou a densidade conjunta, você verificou que isso acontece. Certo? Você verificou, porque ela vai ficar exatamente aquilo que tem que ser para as variáveis independentes. Eu não quero fazer agora, porque eu estaria desviando um pouco do meu tema de agora, tá bom? Mas intuitivo é simples. O que está entrando no jogo, no fundo, é a perda de memória da exponencial, né? Então, porque você tinha n, a gente já viu que o mínimo é exponencial com taxa n vezes beta, aqui, né? N vezes beta. Se eu pegar o mínimo, aqui, mínimo, exponencial n beta. Aí você pensa, bom, tem o mínimo aqui, né? Como eu estava fazendo ali das bactérias, aconteceu o mínimo, tinham duas coisas aqui correndo, aí aconteceu o mínimo, né? Então, eu olho, a partir daqui, o que está sobrando aqui continua sendo uma exponencial independente, mas agora, então esse aqui caiu fora do jogo, né? Eu vou olhar as outras daqui para frente. Então, eu tenho n menos uma variáveis. As outras é olhar exatamente isso aqui, o mínimo das outras, da diferença. Por isso que eu subtraio y1 e estou olhando aí para frente. Intuitiva, a razão intuitiva é essa, tá? Mas dá para fazer a conta. Então, vai ficar n menos uma, porque agora eu só tenho n menos uma variáveis, e etc., até eu chegar na última. Tá bom? Bom, então, vamos lembrar desse exercício. Se você não fez ainda, eu recomendo que faça. Vou colocar exercícios sugeridos, tá? Para a próxima semana. Tá bom? Talvez eu possa dar uma indicação, em vez de só dizer isso que eu disse aqui. Tá bom? Então, você tem essa propriedade. Certo? Aí, agora, quando você soma essas coisas, né? Te dá o YN, te dá o máximo. Né? Porque se eu somar, é uma soma telescópica. Y1, 2 menos 1, N menos 1. Então, vai ficar o máximo. YN. Então, você concluiu que o máximo tem a distribuição da soma de N variáveis independentes, W1, Wn, que o Wi é exponencial com taxa I vezes beta, porque eu estou somando noutra ordem, não importa. N menos 1, tanto faz. Elas são independentes, e tem uma com taxa beta, a outra 2 beta, a outra 3 beta, até N beta. Essa é a distribuição do YN. Né? Mas o YN é exatamente o momento do enésimo nascimento. Né? Se eu começar com uma, para eu ter J, é exatamente isso aqui. Porque eu começo com uma. Então, se nascer um J menos 1, eu estou no J. Né? Então, o T tem que ser maior que o YJ menos 1 e menor que o YJ. Né? Porque eu comecei com uma. Então, a população é quantos nasceram mais um. Então, a probabilidade de 1 para J é exatamente isso aqui, que posso calcular assim. Né? O T é maior ou igual que o YJ menos 1 e é menor que o YJ. Eu escrevo assim, a diferença dessas duas probabilidades. Né? Agora, o YJ, a gente acabou de ver, que ele tem... o YJ é o máximo. Então, a probabilidade de ser menor ou igual a T significa que todas são menores ou iguais a T. Né? Então, a probabilidade de uma exponencial ser menor ou igual a T é isso que está aqui. Então, todas, então fica o produto. Consequentemente, a gente obteve, de modo muito simples, que a probabilidade de passar de 1 para J no tempo T é a diferença dessas duas coisas aqui. Aí eu faço a conta, né? Ponho termo J menos 1 em evidência, sobrou 1 menos isso. 1 menos 1 vai cancelar e sobrou o N menos beta T, provando isso que está aqui. Certo? Então, a conclusão é essa. O motivo é porque a gente viu que a distribuição dessas
soma dessas variáveis, uma exponencial beta mais uma exponencial 2 beta, mais é a mesma coisa que a distribuição do máximo. Então, esse como podemos concluir que o n é o tempo do nésimo lançamento, né? Porque era exatamente isso. Do nésimo lançamento, eu tinha que ter a primeira, que era beta, a segunda era 2 beta, a terceira 3 beta, até n menos 1. Bom, depende, se eu estou falando nascimento, são n. Tá? Então, por essa conclusão aqui, que é simplesmente decorre imediatamente disso, né? A gente viu que yn, o máximo, tem a mesma distribuição daquilo que nos interessa. Né? Então, concluímos que yn tem a mesma distribuição que o momento do nésimo nascimento. E temos esse mas aqui eu não deveria ter escrito, eu talvez deveria ter escrito portanto. Tá? Porque o mas aqui ficou meio confuso. Deixa eu corrigir, eu ainda não coloquei essa nota lá, então eu posso corrigir à vontade. E deixa eu ver se vai. Agora ele não está escrevendo. Ah, sim, está escrevendo branco. Ele continua branco, esse negócio. Hoje está meio danado comigo. Então, aqui eu deveria ter escrito, ficava melhor, né? Então vou mudar para não ficar portanto, em vez de mais. Né? Tá claro qual é a ideia? Porque quando você quer saber qual é o momento do primeiro nascimento, é uma exponencial beta. Começou com uma bactéria, é uma exponencial beta. Qual é o momento do segundo? Bom, tem aquela beta, e agora você tem duas, e vai nascer mais uma. Então, é 2 beta. Então, uma exponencial beta mais uma exponencial 2 beta. E assim vai. Mas essa soma aqui, pelo exercício, é exatamente a distribuição do máximo. E a distribuição do máximo, a probabilidade de ser menor ou igual a t, é fácil, então, de calcular imediatamente, porque são máximo de coisas independentes. Então, ser menor ou igual a t, quer dizer que todas são menores ou iguais a t. Então, fica essa conta extremamente simples. Ou seja, o crucial é esse exercício aqui. Tá claro, gente? Sim. Tá, obrigado. Tá bom? Então, com isso, a gente provou que para esse modelinho clássico, chamado Yule, a probabilidade, se eu começo com uma bactéria, no tempo t, o número de bactérias vai ser uma geométrica com parâmetro n menos beta t. Agora, você pergunta, o que você faz se você começar com I bactérias? Né? Queremos calcular a probabilidade de passar de I para J. Bom, elas, devido à forma que tem a taxa, I vezes, se eu começar com I, elas estão agindo independentemente. É como no processo de ramificação. Né? Então, o que está entrando no jogo é a mesma coisa, que quando eu pego variáveis exponenciais independentes, a taxa fica a soma. Então, por isso, o beta I. Então, se eu começar com I, eu tenho simplesmente que somar I variáveis dessas independentes. Se eu começar com uma, é essa geométrica. Se eu começar com I, é a soma de I geométricas independentes com essa distribuição. A soma de geométricas independentes você conhece, provavelmente, pelo nome de binomial negativa, né? Se eu começar com I, então, a probabilidade no tempo t, eu tenho a J, é a soma de
e geométricas independentes com aquele parâmetro de antes. Então, vai ficar essa cara aqui, chamada binomial negativa. Né? Eu botei aqui como exercício, mas eu digo, não, melhor já explicar também, né, o porquê. Todo mundo, eu acho que já viu essa distribuição, né, é muito usada. Soma de geométricas independentes tem esse nome aí, binomial negativo. É um nome que eu nunca entendi muito bem porque esse nome, mas enfim. Tem uma coisa negativa na história, mas enfim, deixa para lá o nome, tá? Então, por que que dá isso aqui? Só para a gente pensar da onde vem a conta, né? Mas é simples. Então, eu tenho M1, M2, MI, são variáveis aleatórias independentes e com a distribuição geométrica, que tem um certo parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso. No nosso exemplo, P é esse N-beta-T. Né? Mas eu tenho I variáveis independentes geométricas. Bom, a probabilidade que a primeira seja N1, a segunda N2, etc., a última NI, é o produto, porque elas são independentes. Que a primeira é N1, a segunda... Então, fica o produto disso aqui, né? Isso aqui é a probabilidade de uma geométrica tomar o valor NK. E eu tenho que fazer o produto, K variando de 1 até I. Aí, quando você faz esse produto, o que acontece? Bom, o P elevado a I. E aqui, como só aparece uma potência, NK vai aparecer simplesmente a soma, menos I. Então, a soma, né? A soma de N1, N2, NK, menos I. Tá bom? Você está interessado em saber a probabilidade de J. Então, você está olhando todas as possibilidades que a soma é J. Então, daqui vai dar J, porque a soma vai ser J. Isso aqui é o PI. Está faltando só contar quantas configurações do N1, NI com a soma igual a J, né? Só isso. Contar quantos, porque as probabilidades vão sempre a mesma. As probabilidades aqui não dependem dos NIs, só vai aparecer a soma, pela conta, né? Então, você quer saber quantas maneiras você tem para dar J. Bom, é meio que você pegar aqui J menos 1 e dividir nos I grupos, né? Então, aonde você vai botar as divisões dos grupos, então fica esse combinatório que você conhece desde a escola, tá? De como dividir em grupos, tá? Então, você imagina, você tem, sei lá, as J bolas, né? J bolas aqui. Você tem que dividir, lembra que os NI são todos maiores ou iguais a 1, então não tem grupo vazio, certo? E você quer dividir em grupos. Então, tudo que você vai fazer é, sei lá, eu vou dizer, bom, eu boto aqui uma divisória do primeiro grupo segundo, boto outra divisória, né? Eu vou ter I menos uma divisórias. Então, né? Então, é isso aqui. Bom, então a gente viu que esse exemplo esse exemplo é muito fácil de calcular. Calculamos a partir sem usar nenhuma equação diferencial, a gente simplesmente fez a conta com base pelo fato que é muito característico, que é muito específico, tá? Que aqui é extremamente importante que as taxas eram exatamente essas. Então, a gente pode fazer uma conta explícita, o que não é verdade em geral, né? Tá? Então, esse processo dá para a gente entender bem o que acontece com ele, porque a gente tem a coisa bem explícita. Depois vamos querer olhar o que acontece quando o T vai para infinito, mas enfim, vamos olhar aqui. Tá, deixa eu olhar um outro exemplo, voltando a algo que a gente já fez, né? Que a gente comentou um dia atrás, sei lá, a cadeia em que eu fico num estado, taxa lambda, pulo para o outro, fico um tempo lambda, pulo de volta, só tenho 2 estados, que a gente chamou de flip-flop, né? Eu tinha dois estados e eu fico pulando com a mesma taxa de um para o outro, do outro para um.
Tá? Então, nesse caso, a gente calculava explicitamente a probabilidade de passar de I para J, porque é a questão que o número de pulos que eu dei é par ou ímpar, simplesmente. Então, a gente fez a conta explícita usando a variável aleatória de Poisson. Mas agora eu quero olhar o caso em que essas taxas não são iguais. Né? Eu tenho dois estados, que aqui eu chamei de 1 e 2, você pode chamar, sei lá, 0 e 1. Então, você imagina, eu tenho a internet da minha casa. Está funcionando ou não? Tem dois estados só. Ou funciona ou não funciona. Né? Quando ela funciona, ela pode pifar depois de um tempo exponencial que tem uma certa taxa, que eu espero seja muito pequena. Aí, quando ela para de funcionar, vamos dizer que alguém vai ter que fazer alguma coisa e vamos dizer que isso leve um tempo exponencial com uma outra taxa que eu espero seja bem grande, tá? Porque eu gostaria que a minha internet ficasse a maior parte do tempo funcionando. Então, nesse processo, você vai ficar num estado, né, no estado 1 aqui, você vai ficar um tempo exponencial de média 1 sobre beta, porque a taxa é beta. Né? Se o beta for pequeno, você fica bastante. Aí você pula para o outro e você vai ficar um tempo exponencial de média 1 sobre mu, etc, etc. Né? Assim vai. Tá? Então, a sua matriz geradora agora não é... Antes era menos lambda, lambda, lambda menos lambda. Agora ela tem números diferentes aqui, porque eu estou supondo que beta e mu são diferentes. Não era o exemplo anterior. Tá? E eu quero achar as probabilidades. Né? Qual é a probabilidade que num tempo t eu esteja no estado funcionando? Tá? Eu gostaria de saber qual a proporção de tempo, né? Que a gente vai querer saber a proporção de tempo que vai ficar num estado ou no outro. Obviamente, tem a ver em termos desses dois números aí dados. Né? Então, a gente já sabe que se você tem a matriz geradora, a matriz de transições é a exponencial de t elevado a q. Então, uma possibilidade é você calcular isso aqui a partir do quê? Né? Calcular a exponencial. Okay. Então, isso aqui, como você pode fazer? Você pode fazer achando os autovalores, né, etc. Eu deixei meio que como exercício, mas você pode pensar assim, eu tenho aqui quando eu estou aqui, prefiro escrever em branco, porque assim... Né? Então, você tem a sua matriz Q, e você quer calcular E Q. Então, o que você faz? Aquilo que eu estou fazendo não é probabilístico, é só como fazer exponencial. Então, a primeira coisa que você precisa saber é como diagonalizar Q, que nesse caso dá para diagonalizar. Então, você quer o menos 1. Antes a gente usava Q para matriz que diagonalizava, né? No começo do curso. Agora eu tenho que usar outra letra, porque eu usei Q a minha matriz de interesse. Em que isso aqui fique uma matriz diagonal, né? O que vai ficar na diagonal? Os autovalores, né? Mas a matriz geradora, ela tem um autovalor evidente, que é o zero, porque a soma das linhas é zero, né? Você pensa assim, E na Q é uma matriz de transições, que a gente aplicava o Perron-Frobenius, aí o maior autovalor era 1, os outros autovalores tinham parte real menor que 1, nos casos bonzinhos, né? Sem alguma coisa cíclica acontecendo, no caso que não era periódico. Né? Agora aqui, o 1 virou 0, porque essa matriz aqui é uma matriz, ela não é uma matriz de probabilidade, E elevado a ela que é. Né? O 0 é o maior autovalor, e nas situações boas, os outros autovalores têm parte real negativa. Então, no caso aqui, você pode fazer a conta, né? É uma matriz 2 por 2, então é muito fácil, você pode calcular
os autovalores são 0 e menos beta mais mu. São os dois autovalores. Então, você vai achar o U. Quem é o U? U é a matriz que tem os autovetores, né? Um autovetor é certamente o 1, 1. E o outro você acha. Então, essa é a matriz U. Aí você faz a conta da inversa de U, e você vai ter aqui a matriz da diagonal, que vai ter 0, aqui vai ter menos beta mais mu. Ops, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui, não, melhorado, tá muito bagunçado. É que a minha intenção, de fato, é você fazer, mas... então, você vai ter aqui uma matriz diagonal, vai ter 0, vai ter menos beta mais mu. E aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Certo? Essa é a diagonalização do Q. Onde U é uma matriz que tem aqui, você pode calcular aqui quem vai dar isso aqui. Fiz a conta aqui, vai dar 1 e vai dar menos mu sobre beta. Mas eu não vou fazer toda a conta aqui, porque eu quero que você faça. Tá bom? Então, você tem que o Q, aí você multiplica U desse lado, 1 menos 1 desse lado, né? U com 1 menos 1 vai dar identidade. U com menos 1 aqui vai dar identidade, então você escreve Q igual, né, a U vezes essa diagonal que está aí, né, 0 e menos beta mais mu, 0 aqui, 1 menos 1. O importante é que aqui você tem uma diagonal. Então, obviamente, quando eu fizer Q ao quadrado, fica, né, quando eu fizer Q ao quadrado, eu vou multiplicar isso por isso mesmo. Então, esse U com o menos 1 aqui vai ficar sempre cancelando. Você vai ficar U quadrado disso vezes o menos 1, etc. Então, quando fizer exponencial também, porque a exponencial é a soma das potências dividido por N fatorial. Então, a exponencial de TQ vai ficar simplesmente, né, U, você vai poder calcular, U, aqui vai ficar 1, que é a exponencial do zero, e na menos T vezes beta mais mu, que vai dar 0, 0 aqui, né? E aqui o menos 1, certo? O e o menos 1 você conhece, porque é uma matrizinha simples ali. Então, você pode ter explicitamente quem é P de T, né? Como a matriz pequena, é fácil de calcular, e você pode fazer explicitamente, então, fazer um cálculo que generaliza aquele que a gente fez. E eu não quero fazer exatamente porque eu quero que fique como um exercício para você fazer. Talvez tenha feito lá no Lauder em algum lugar, mas é melhor fazer, né? Porque não custa nada fazer, tá? Depois a gente vai ver de outra forma, mas você pode fazer explicitamente. Então, ao fazer esse cálculo, que eu não estou fazendo todo aqui, você, deixa eu escrever aqui qual a solução, talvez, né? Bom, não, talvez eu não deva escrever agora. Talvez deva. Só para você vai obter explicitamente a seguinte... Cara, eu não vou escrever tudo, porque eu quero que você faça. Mas você vai obter, por exemplo, que P1 de T. Né? Tem 4 números, mas a soma só tem 2, né? Porque a soma em cada linha é 1. Né? Então, isso aqui vai te dar mu mais beta, mais beta. Eu estou colocando aqui porque eu já fiz a conta, agora um pouquinho antes. Mais beta. E na menos T beta mais mu. Tá? A probabilidade de 1 está em 1. A probabilidade de 1 está em 2, é 1 menos isso. Então, não preciso escrever. E a probabilidade, digamos, de... vou botar aqui 2 para 2, por exemplo. Né? Tanto faz. Basta dar um número em cada linha. Então, vai dar beta sobre mu mais beta
mais mu sobre mu mais beta, ena menos t beta mais mu. Tá? Ou seja, quando você mandar t para infinito, a probabilidade de estar em 1 vai convergir para mu dividido por mu mais beta. E de estar em 2 vai convergir para beta sobre mu mais beta. Então, a gente está naquela situação em que tem uma convergência a uma distribuição que é a distribuição estacionária, né? A proporção de tempo que ele vai passar no 1 vai ser essa, a proporção de tempo que vai passar no 2 vai ser essa. Quando eles eram iguais, que era o caso que a gente fez antes, vai dar meio e meio. Mas não tem... Para o meu exemplo da internet na minha casa, eu quero que não sejam iguais, quero que sejam bem diferentes. Então, fica como exercício completar isso aqui, tá? Fazer essas continhas aqui que eu só indiquei e, consequentemente, você vai chegar nesse resultado aqui. Depois a gente vai olhar de outra forma mais geral na próxima aula. Mas eu quero que você... onde é que está? Está aqui, né? Você vai chegar nesse resultado, tá bom? É um procedimento bem simples, porque é uma matriz 2×2, não tem como você não poder fazer essa conta, tá bom? Agora, tá? Então, exercício 2, né? Já teve um outro exercício aí, é fazer essa continha explicitamente, tá? Que a gente, o outro dia, usou de uma certa malandragem diferente, porque tinha uma simetria. Agora, não tem a simetria, então, o jeito é fazer a conta. Mas a gente pode fazer a conta de várias maneiras, e na próxima aula vamos olhar outras maneiras, né? Porque, no fundo, é muito parecido, é a mesma coisa, claro. Mas, enfim. Então, qual é a outra maneira? Não sei se vocês lembram, quando a gente começou a falar do processo de Poisson, no primeiro dia, eu fiz totalmente o contrário, né, do que a gente fez agora. Eu comecei por obter as probabilidades de transição. Eu tinha 3 hipóteses e obtive qual era a probabilidade de, partindo de I, eu estar em J no tempo T, que era a mesma coisa que eu partindo do zero, eu estar em J menos I no tempo T, o processo de Poisson. E eu fiz isso resolvendo um sistema de equações diferenciais, muito simples, né? Mas esse sistema é exatamente o mesmo que nós temos aqui, né? Porque se você tem isso, você pode pensar, isso aqui é a derivada, é a equação linear, a derivada, né? É aqui, então a equação é essa aqui. Essa equação foi essa equação que a gente resolveu, só que era com Poisson. Então, ela não era um 2×2. Era em Z, a minha matriz Q era aquela do Poisson. Menos lambda na diagonal e lambda na diagonal superior. Se você for olhar lá, você vai ver exatamente esse sistema, porque ela era uma coisa infinita, então era um sistema infinito de equações, mas recursivamente. Tá? E aqui, e tem algo que a gente pode fazer sempre, tem algumas condições para ser feitas. Como aqui é finito, não tem problema nunca, no caso finito. E é o seguinte, essa equação, em vez de pensar nisso aqui, eu vou pensar como que eu posso derivar essa equação diferencial aqui. Lembra, a gente viu que Chapman-Kolmogorov, eu estou agora pensando, eu quero obter P de T, né? Eu não sei como obter, quero obter. E eu só sei aquela matriz Q, que me diz como são as taxas infinitesimais, a taxa como que ele salta, que é um que muda. Então, a equação de Chapman-Kolmogorov me dizia isso aqui, P de T mais S é P de S vezes P de T.
para todo T e S. E eu posso pensar isso de duas maneiras. Aqui, do jeito que eu estou pensando, eu estou perturbando no início. Então, eu quero calcular a derivada, né? A derivada significa que eu quero fazer P de T mais H menos P de T. Eu quero calcular a derivada. Então, eu preciso fazer T mais H, P de T eu já está... T mais H eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso ir de 0 a T, depois de T a T mais H. Aí eu escreveria uma outra equação. Eu escreveria P de T vezes P de H. Mas eu posso também fazer assim, P de H vezes P de T. Ou seja, eu começo aqui num estado... Eu começo aqui num estado I qualquer, né? Aí, vejo todas as possibilidades para o H e depois eu ando T. Ao andar T, eu vou cair em T mais H, né? Porque eu tenho a distância entre H e T mais H é T. Então, eu posso, né? Eu tenho essa equação aqui, que eu podia escrever assim, eu posso fazer a conta dessa forma. P de T mais H menos P de T dividido por H, ou seja, esse termo vai ficar na frente. É porque eu estou fazendo isso, o produto de matrizes não é comutativo, mas essas duas matrizes, elas comutam. Mas tudo bem, eu posso escrever isso aqui, né? Decorre imediatamente do que está em cima. Eu simplesmente subtrair P de T aqui e subtrair P de T aqui, coloquei em evidência P de H menos I. I é a identidade. Né? E aí eu divido por H e mando H para zero. Então, vou dividir por H, vou mandar H para zero. Tendo sorte, isso aqui vai me dar a derivada, porque é a definição de derivada pela direita, no caso. Né? Aqui, no T. Aqui, me dá a derivada no T igual a zero, que eu chamei de Q. Então, eu obtive essa equação diferencial aqui. Né? É um sistema de equações, depende do tamanho do meu S. Se o S for infinito, é um sistema infinito de equações. Mas se o S é como aqui, são só duas equações, é muito simples, e a gente podia resolver aqui e obter essa fórmula que nós obtivemos. E eu vou fazer, eu quero dar um tempinho, vou fazer na próxima aula, que é para vocês poderem ter um tempo de amadurecer a coisa. Tá? Agora, então, essa equação, ela tem o nome de equação backward. Backward é para trás, por causa disso, que você perturba a condição inicial aqui. Você quer saber de I e para J. Né? No tempo T mais H, você vai de I para alguma coisa no tempo H, dessa coisa para J no tempo T. Então, daí o nome backward. Se você poderia fazer o contrário, né? Você poderia escrever a equação P de T mais H é igual a P de T vezes P de H. Aí eu subtraio P de T e a derivada... Eu não quero assim, desculpa, escrevi errado. Deixa eu apagar aqui para... Estava muito apertado e eu escrevi errado e fica ruim de... Deixa eu fazer a seguinte coisa, em vez de estar aqui, eu faço aqui. Não? Então, você tem tempo zero, tempo T mais H. Eu tenho essa equação aqui que vale para todos os tempos. T mais S é igual a P de T vezes P de S, e que também é igual, obviamente, a P de S
vezes P de T. Afinal, T mais S e S mais T são a mesma coisa, tá bom? Então, você quer comparar o P de T mais H com o P de T. Tá? Então, tem duas maneiras de você comparar, basicamente. Ou você pensa, isso aqui é P de T vezes P de H menos P de T. Aí você coloca o P de T em evidência e ficou P de H menos I. Aí você divide por H tudo, né? Porque você está interessado em dividir por H. Esse vermelho está muito estranho. Bom, enfim. Aqui você divide por H. Tá dando para ver? Tá sim, não é tão fácil quanto o branco, mas dá pra ver. Deixa eu... É que hoje eu não estou me entendendo muito bem com esse negócio aqui. Eu imagino que ele deveria mudar automaticamente tudo aqui. Tá bom? Então, eu estava fazendo essa conta, né? Meu objetivo é calcular P de T mais H menos P de T, dividir por H e mandar H para zero, e eu posso fazer a conta dessa forma, né? Eu vou T mais H, é o P de T vezes P de H. Aí eu coloquei... Então, aqui eu fiz errado ao... Esquece essa linha que está aqui, né? Porque eu, na hora de botar o parênteses, eu não estava vendo aqui a identidade. Esquece isso que está aqui, né? Porque ele não... aqui não tem parênteses. Deixa eu apagar isso aqui, porque está confuso, né? Ops. Eu me desacostumei com essa... Esquece. Bom, tem isso aqui. Aí eu escrevi esse P de T mais H como P de T vezes P de H e coloquei em evidência e ficou isso aqui. Ou você fazer daquele outro jeito que a gente fez, né? E essas coisas parecem... Ah, mas é idiota, é a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, porque eu não estou dizendo que essa equação vale. A condição para que ela valha, quer dizer, se o S for finito e tal, vai valer sempre, mas, em geral, você lembra que tem aqueles lambdas que podem ter alguma, crescer, etc. Então, tem algumas condições para que as coisas, para que esse sistema de equações seja verdadeiro, aquilo que eu disse aqui, tá? E a condição para esse aqui, ela é mais robusta, no sentido que essa equação, que é chamada backward, vale em condições mais gerais do que a outra, que seria P' de T igual a P de T vezes Q. Mas, nos exemplos simples que a gente vai usar, valem as duas. Então, tanto faz, a gente pode usar uma e outra para obter o P de T, tá? Que aqui nós tratamos um caso especial e obtivemos o P de T sem resolver nenhuma equação, mas, no fundo, o exemplo do Yuri. Mas, em geral, a maneira clássica de fazer é resolver essa equação diferencial em que envolve o gerador do processo, que no caso é uma matriz, né? E essa se chama equação backward, a outra se chama equação forward. As duas são chamadas as equações de Kolmogorov, porque Kolmogorov é um dos principais, um dos fundadores da probabilidade, podemos dizer assim, tá bom? Bom, então, na próxima aula eu vou usar isso para ver como que a gente resolve em alguns exemplos, como obtém o P de T, né? Porque muitas vezes você quer obter o P de T, você de fato quer saber só o que acontece quando o T vai para o infinito, você só quer saber o comportamento típico, né?
a distribuição estacionária, etc. Mas é importante, então, calcular. E vamos usar, em alguns exemplos, esse, em alguns exemplos, a Ford, tá? Que é tem uma condição mais forte para que valha, mas para nós vai valer sempre. Deixa eu ver alguns exemplinhos aqui, para que a coisa fique mais ou menos, alguns exemplos que a gente vai poder dizer alguma coisa. Vamos ver primeiro os mais simples e depois outros. Então, exemplos em que a gente usa muito essas cadeias, que seria o análogo do que a gente falou antes, cadeia de nascimento e morte, né? Porque eu dei um exemplo com a cadeia de nascimento, mas tanto faz, pode ir para frente e para trás, né? Então, o exemplo que se usa, um exemplo que, vamos dizer, um dos mais simples que a gente... é a chamada fila MM1 e tem uma sala de espera finita. Então, significa o quê? Clientes chegam de acordo com Poisson beta. O processo, para mim, é o número de clientes no sistema, num banco, sei lá. Chegam no médico, tem uma sala de espera finita, se chegar mais não vai poder entrar, especialmente agora, né? Então, você vai para frente com uma taxa beta, mas só tem um guichê, esse um aqui é para dizer que só tem um guichê. O atendimento tem uma exponencial, tem um tempo exponencial com uma taxa diferente, não tem por que ser igual, mu. Tá? Então, essas são as duas taxas. Você pode dar um passo para frente com taxa beta, ou você pode dar um passo para trás com taxa mu. Tá? Em vez de ter dois estados, agora eu tenho aqui, sei lá, um número finito de estados, 0 até K. Tá? Então, e só está acontecendo aqui, porque se chegar alguém e já tiver K pessoas no sistema, a porta está fechada e não entra. Pronto. Então, esse aqui, o S é finito, não tem problema nenhum para definir, para fazer qualquer coisa. Tá? Um exemplo mais simples. Bom, agora você pode pensar que não tem por que ter a sala de espera finita, sala de espera ilimitada. Então, é a mesma coisa com S, 0, 1, 2, etc. Como as taxas são sempre constantes, taxas limitadas, não tem problema também em definir. A gente está tudo dentro dos exemplos que a gente já falou, né? Taxa limitada, eu posso sempre construir esse processo pensando num Poisson beta mais mu, e aí usando a cadeia discreta. Então, isso aqui, vocês veem que não tem dificuldade nenhuma para construir. Depois, podemos imaginar também, são as aplicações mais básicas, né? A chamada fila MMK. Então, qual é a diferença? A diferença agora é que eu tenho K servidores. Então, é como no banco, né? Chegou, tem fila única e tem os K caixas aqui. Vamos supor que todos têm mesmo tempo de serviço, né? Todos têm exponencial mu, tá? E a chegada é beta, ou seja, os clientes chegam de acordo com pós-tempos exponenciais beta e vão formar uma fila, ou então, se tiver lugar, vai direto para o guichê que tiver livre, para o caixa que tiver livre. Então, o que acontece nesse sistema? Também o processo de nascimento e morte, né? Porque eu estou assumindo que esses tempos são exponenciais, aí você já morte. Daí que vem esses M's, M de Markov. Tá? Então, agora, eu cresço sempre com taxa beta, porque é a chegada do Poisson, estamos assumindo que as pessoas chegam isoladamente, não em grupos, mas agora, se eu tiver I sendo servidos, né, vamos dizer que aqui eu tenho 3 e meu I é 2. Então, tem 2 sendo atendidos, né? Meu I, não. O I pode ser qualquer coisa, mas eu tenho 2 sendo atendidos aqui, um menor do que o meu K, né? Qualquer coisa, tá bom? Então, ele vai cair para I menos 1 se um deles terminar o atendimento. Então, como a gente já está agora sabendo bem, né, que se eu olhar o mínimo de I exponenciais, é uma exponencial com taxa I mu,
Então, a taxa com que vai ter uma morte, vamos dizer, que no caso é diminuir, vai ser I vezes mu, sempre que o I estiver aqui dentro. Quando o I for maior, não adianta, porque eu só tenho K servidores. Se eu tiver um número maior do que K, significa que todos os K estão ocupados e tem alguém esperando. Né? Então, a taxa com que vai cair vai ficar parada igual a K mu. Então, não tem problema aqui, né? Porque as taxas continuam limitadas. Então, não tem problema. Nenhum desses modelinhos simples tem problema. Agora, a gente pode também imaginar também que você tem K, mas que as pessoas podem desistir de chegar. Né? Vamos dizer que chegam com uma taxa beta, mas o cara chega e se tiver N pessoas, ele joga a moeda, que tem probabilidade PN, e só fica se a moeda der cara. Então, isso também é um exemplo que interessa. Mas agora com isso a gente pode definir o caso geral da cadeia de nascimento e morte. Né? Eu falei desses exemplos, mas todos eles se encaixam nesse esquema geral, que é o análogo a tempo contínuo das cadeias de nascimento e mortes que a gente viu. Então, esse nome é dado para as cadeias a tempo contínuo, tomando valores nos inteiros não negativos, né, em que você cresce com uma certa taxa de 1, ou você decresce de 1 também com uma certa taxa. Daí esse nome. Agora, aqui, do jeito que eu escrevi, as taxas são quaisquer, então pode ser que não esteja bem definido. Né? É razoável você esperar que só pode dar problema de explosão se os betas crescerem muito rapidamente. Os mus não vai dar problema, porque o mu está sempre voltando. Né? Quando volta não é problema, porque ele vai chegar numa coisa que ele já... só tem um número infinito para trás e ele já viu. Então, é de esperar que você veja que a coisa vai estar bem definida se você tiver essa condição aqui no beta. Que foi a condição do que a gente falou, né? Porque pelo critério que eu estava falando, a condição que o lambda de I é a soma, né? É beta I mais o I. Né? Mas a condição geral que a gente tinha era uma coisa um pouco mais complicada, porque ela envolve a cadeia a tempo discreto. A cadeia a tempo discreto é uma cadeia de nascimento e morte a tempo discreto com essas probabilidades, né? Que vai ser o PI, a probabilidade de dar um passo para frente, é beta I, dividido por beta I mais mu I. E o QI, que era dar um passo para trás, é o mu I dividido por beta I mais mu I. Essa era o Z2, né? Que a gente chamou. E a condição era algo assim, né? Que 1 sobre lambda de Z2N, isso aqui é infinito, com probabilidade 1. Essa é a condição para que esteja bem definido. Então, aqui não está tão claro como fazer, meio complicado, porque envolve o Z2, né? Mas é razoável esperar que a condição que você precisa só envolve o beta, né? O 1 sobre beta é maior, né, do que 1 sobre lambda de Z2. Mas não esse, porque aqui é aleatório, né? E aqui é determinístico. É simples. Então, é uma condição fácil de verificar, porque não envolve nada mais, só os números que você tem, tá? E que é suficiente para garantir que está bem definido, tá? Outras coisas são outras condições, mas só para que esteja bem definido. Porque a única coisa que pode acontecer é que ele começa a fazer saltos mais e mais rápido para frente. Para trás não é problema, é intuitivo, né? Porque se a cadeia for recorrente, ele fica repetindo
o mesmo estado, então a taxa volta a mesma que tinha, não é menorzinha, é maior a taxa, né, o tempo menor. Tá? Então, é razoável que você possa dar uma condição simples. Nós não estamos interessados nesse curso em fazer a coisa, a gente está interessado em ver os exemplos da prática, né? Então, aqui você tem uma condição super prática, que, se ela funciona, a gente está muito bem servido, porque a gente pode tratar todos esses modelos de nascimento e morte, coisas usuais. É razoável, nós sabemos que eu não posso colocar aqui um beta vezes i ao quadrado, porque quando eu fizer isso, aí eu tenho, se for só nascimento, né? Se eu fizer só se eu fizer um processo de nascimento que vai crescendo com essa taxa, eu vou ter infinitos saltos no tempo finito, porque 1 sobre i quadrado é uma série convergente. Né? Mas é claro que se você a sua cadeia volta, você não fica dando todos esses saltos, porque a cadeia fez você voltar, né, para o estado inicial. Então, para o processo, é uma coisa diferente a condição. Porém, não faz muito sentido se nos preocuparmos muito com a situação mais geral possível, porque os exemplos que a gente vai usar se encaixam em coisas bastante simples. Então, é razoável esperar que isso aqui seja suficiente. Né? Não está claro que isso é necessário, mas que seja é bastante razoável. Tá? Então, é isso mais ou menos o que a gente pode usar aqui. Tá? Tem a grande vantagem que a gente se livra do Z2N na condição, uma condição simples nos parâmetros, por esse motivo. Tá bom? Então, isso, na próxima aula, eu vou retomar a questão da equação backward disso aqui, tá? E ver... e depois vamos passar a questão da distribuição estacionária, recorrente, essas coisas, tá? Mas, então, ficaram 2 exercícios aqui que eu gostaria que vocês fizessem, tá? O primeiro era esse, que é mais importante, porque é de probabilidade. Depois, aqui, é só fazer uma conta, que não tem nada, uma matriz 2 por 2, você diagonalizar. De certa forma, eu já indiquei. Mas eu vou deixar para vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer, se possível, antes da próxima aula, e agora eu vou suspender essa gravação,